ver a palavra com o meu irmão Dornelis. Aperta o cinto aí, porque eu sei que vem coisa boa. Em nome de Jesus. Dornelis é um amigo, estamos há já 10 anos. 10 anos já juntos no mesmo ministério. E eu vos afirmo que é graça de Deus. Né, meu irmão? É graça. Não é fácil não, gente, me suportar. É um amigo querido, alguém que busca o conhecimento com muito afinco. E eu queria pedir a você que você ficasse bem ligado no que você vai ouvir, não conversasse, não pegasse celular, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de forma diferente. Fique esperto aí. Você de casa também que nos vê, fica atento aí. Oremos por ele. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro pelo teu filho. E já te agradeço por essa vida. Senhor, continua derramando o teu óleo sobre a cabeça do teu filho Dornelis. E que possa transbordar esse azeite em nós também. Que a tua palavra, hoje, através do teu filho, possa ser pregada com autoridade, com unção, e que possamos nós termos entendimento. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é uma honra, é uma alegria poder mais uma vez estar compartilhando a palavra com os irmãos. A gente fiquei 2 semanas, né, sem poder, e a gente fica lembrando desses momentos assim que Deus concede para nós, para a gente estar compartilhando a palavra com os irmãos. É tão bom. Eu confesso aos irmãos que eu ainda estou com aquela palavra de domingo. O pastor falou isso no início do culto, e é verdade. Eu lá em casa, a casa, nós ficamos na segunda comentando sobre muitas coisas que Deus falou conosco no culto de domingo. E tratando conosco em alguns aspectos, foi muito bom. Foi um culto mesmo, como havia tempo assim que Deus não tratava com algumas questões, algumas áreas da minha vida. Foi muito bom, né? E eu creio, quem esteve aqui no domingo? Glória a Deus. Os irmãos lembram de tudo? Lembra de Geazi, da Sunamita, aquela mulher guerreira, valente, de fé, discernimento espiritual, né? Lembra do crente mal acabado, Geazi? Geazi foi um crente mal acabado, irmãos. Ele andava junto com, né? O pastor pregou aí tudo isso, e a gente precisa ficar atento com os Geazis. Amém? Foi isso que ele falou? Ela não foi na onda, não se preocupe. Não se preocupe, não. Só faz, não é dia de lua nova, não sei o que. Não se preocupe, não. Faz o que eu estou falando para fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou falar com o profeta. Glória a Deus. Lembra disso, irmão? Glória a Deus. Então, eu ainda estou, está vendo como eu estou empolgado com a palavra, que eu estou com tudo isso na cabeça aqui ainda, mas hoje eu não vou fazer o que o pastor fez, não, ele já fez, aquilo foi o Espírito Santo que deu para nós, e glória a Deus para que hoje a gente, pelo Espírito Santo, agindo no nosso meio, há uma continuidade disso aí tudo.
Nós estamos falando de coisas espirituais. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Entende? Então nós vamos estar falando hoje muito mais sobre essa questão de espiritualidade, porque ali houve uma questão de, discernimento espiritual. Ela teve discernimento espiritual. Deus agiu na vida dela, fez um milagre na vida dela. Então, houve um relacionamento entre pessoas. Amém? Tudo isso nós vamos estar vendo hoje para uma conscientização espiritual. A mensagem hoje vem carregada com isso. Vem trazer para nós, para que nós realmente sejamos luz, sal na terra, vivendo como igreja de uma forma mais abundante, sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e ser transformado na mente. Amém, meus irmãos? Então, eu queria convidar os irmãos para a gente estar lendo um texto que está em Filipenses. Nós vamos ler. Hoje eu vou fazer um trabalho meio diferenciado, amém, meus irmãos? Vai ser um trabalho aqui, porque eu vou fazer? Não, eu não faço nada. Quem faz é o Espírito Santo, que está me tocou para fazer um trabalho dessa forma hoje, em sequência à pregação de domingo. Uma conscientização espiritual, amém? Então, livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, enviada aos Filipenses, eu quero ler da seguinte forma. Essa leitura inicial em pé que nós vamos fazer, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 6, capítulo 1, versículo 6, vamos ler o versículo 10, depois nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 14 a 16. Vamos ler? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Repitam comigo, em nome de Jesus, para ficar bem didático. Até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Versículo 10. Para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Repitam mais uma vez comigo. Até o dia de Cristo. Capítulo 2, versículo 14 ao 16. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo, duas vezes, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, mais uma vez diga, no dia de Cristo, oh glória, possa gloriar-me de não ter corrido em vão. Os irmãos podem estar se assentando, em nome de Jesus, e agora com bastante calma, tranquilo, embora, como o Bruno falou no domingo, a calma é aquela coisa que só pelo Espírito Santo, irmãos. Não sabe como que eu estou aqui para trazer essa palavra. Os irmãos não têm ideia, porque é uma palavra que pode mudar toda a história dessa igreja.
mas não mudar para pior, não. Mudar, pastor, para uma alavancada. Amém? Manifestações do poder de Deus. Sensibilidade. Sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Para perceber coisas que passam batido na vida do crente e ele não vê. A bênção chega e vai embora, a bênção chega e passa. Pessoas entram e saem. Meu Deus, nos relacionamos, somos pessoas, nos relacionamos, e hoje nós vamos estar discorrendo sobre a conscientização espiritual, uma conscientização espiritual. Essa é a mensagem que nós vamos estar, é o cerne da mensagem, amém? Aí eu queria dizer para os irmãos sobre como essa palavra conscientização, né? Eu fui ver no dicionário informal. Eu achei tão legal a definição que o dicionário informal dá, e eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque no decorrer da mensagem, os irmãos vão perceber a ação do Espírito Santo, porque por mim eu não ia achar a definição dessa palavra, e nem ia pensar nessa palavra para pregar. Mas olha a definição que está lá. Não é na Bíblia, é uma definição que os irmãos podem ver. No dicionário informal está assim, ó. Eu achei muito interessante essa definição. Define assim o dicionário informal: conscientização é o ato de estar ciente, isto é, ter conhecimento sobre algo e a partir daí passar a refletir, julgando o que está certo ou errado em suas atitudes, de tal forma que seu objetivo passe a ser a transformação de si mesmo e depois da sociedade. Meu Deus, eu vou ler de novo, irmão, porque isso não é, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo algo que Deus me colocou no coração a respeito dessa palavra que me deu. Ó, fala sobre conscientização espiritual com a igreja. Amém, Senhor. Mas o que é conscientização? Deixa eu ver. Vou lá e acho isso. É o ato de estar ciente, isto é, ter conhecimento sobre algo e a partir daí passar a refletir, julgando o que está certo ou errado em suas atitudes, de tal forma que o seu objetivo passa a ser, seu objetivo na vida passa a ser a transformação de si mesmo e depois da sociedade. Falei, meu Deus, quando eu vi isso eu falei, meu Deus, vamos, e aí eu fui, entendeu? Então, nessa conscientização, eu quero observar 2 pontos no texto com os irmãos, para a gente estar discorrendo, e Deus seja louvado, me dê graça para dar tempo de fazer tudo que tem que ser feito, porque precisa ser feito. Título da mensagem: A caminho da perfeição. Só Deus pode fazer isso, baseado no versículo 6. Vê se tem tudo a ver esse título. O caminho da perfeição. A caminho da perfeição. Olha o versículo 6, diz assim: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A caminho da perfeição. Todos nós aceitamos, aqueles que já aceitaram, os que não aceitaram, um dia poderão fazê-lo, porque é o Espírito Santo quem faz essa obra. Aceitou Jesus, você entrou num processo, amém? Nós entramos num processo, a caminho da perfeição. Aquele que começou a boa obra, o que diz o texto? Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até, é uma conduta,
é uma vivência. Até pode ser que eu expire aqui agora e Jesus não voltou. Mas eu passei pela vida e meu último momento foi esse, eu falava glória a Deus. Porque, amém? Mas pode ser que Jesus volte agora. Eu não sei. Agora, desde quando eu fui chamado e alcançado pela graça do Senhor, até o dia de Cristo Jesus, é um processo progressivo. Amém? E o que tenho eu permitido que o Senhor aperfeiçoe aquilo que Ele começou? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque Ele faz, tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele faz isso com a igreja. Amém? Agora, está sensível para deixar que Ele faça essa obra? Será? Até que ponto nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo como igreja? Então, antes de eu dizer os 2 pontos que eu quero enfatizar, eu quero ler agora do versículo 1 ao versículo 30, com calma e tal, e a gente comentando algumas coisas. Hoje é meio diferente o negócio, amém? Paulo e Timóteo, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em... Notou? Cristo Jesus, glória a Deus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vou dar só uma paradinha para a gente continuar, para dizer para os irmãos que essa carta ele está escrevendo para uma igreja 10 anos depois que ela foi fundada, amém? Amém? Nós vamos ver tudo isso. 10 anos depois ele está escrevendo isso aqui. Mais ou menos, uns 10 anos depois de que essa igreja foi fundada. Ele está preso e da prisão dele, está no fim da vida dele, ele escreve essa carta e envia para os filipenses, né? Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós, com alegria, não é com tristeza, porque tem igreja, e eu vou falar o que é igreja depois. Igreja não é esse prédio aqui, amém? Tem igreja que você ora e suplica, mas com tristeza. Quantos estão me entendendo? Mas tem igreja que você ora com alegria. Essa aqui é uma que ele ora com alegria. Pela vossa, a alegria dele é por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. 10 anos foi fundado. Ele está escrevendo na carta. Mas desde o primeiro dia até agora. Oh, glória! Tendo por certo que aquele e vai aperfeiçoando, amém? Oh, glória! Versículo 7. E tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Eu já falei sobre graça, o que é graça. Esse povo foi participante da graça que o Paulo alcançou, e eles também alcançaram, e ele como igreja pregou, e o Espírito Santo alcançou com graça. Tenho por justo pensar isso em todos vós, porque você em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho.
Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E como que é a minha oração, eu vou dizer para vocês. Eu lembro de vocês, sempre que eu lembro de vocês, eu oro e suplico por vocês. E sabe para que eu oro? Não é para outra coisa, é para isso aqui, ó. Versículo 9. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Para quê? Por que eu oro e para que você precisa ter conhecimento e percepção? Ô glória, se eu fosse você, eu ia falar, hoje eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo, e percebendo as coisas, e conhecendo as coisas, e orando com súplica por todos os santos, com toda percepção e conhecimento, em nome de Jesus. Para quê? Para que possais discernir. Crente tem que discernir as coisas. Oh, glória, conscientização espiritual. Para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis. Nós temos um inimigo que nos aponta e nos acusa. Esse crente faz 20 anos que não ora, não aprende a orar, não tem conhecimento, não tem discernimento, eu faço o que quero. Está vendo? Ele chega para apontar e acusar. Mas para ser sincero e inculpável, o que tem que fazer? É só por Deus, amém? Alguém precisa interceder. Porque se não interceder, ninguém cresce. Amém? Então, se nós estamos nessa caminhada, aceitamos Jesus, precisamos nos preocupar que sempre na igreja tem um nascendo e precisa de nós, amém? E a gente precisa interceder, porque se a gente não interceder, ele não vai ter conhecimento e não vai fazer acontecer nada. E o diabo vai fazer o que vai culpar, né? Porque é inculpável, não vai pensar que é a pessoa que vem culpar. Me culpar por alguma coisa, qualquer ser humano pode fazer isso, eu não estou nem aí. O problema é ele chegar diante do Senhor e falar, ó, você vai dar para ele? Olha o que ele está fazendo. Oh, meu Deus. E agora, por que Deus nos salva? Por que Deus faz tudo isso e nos faz relacionar com Ele e nos relacionar uns com os outros com base nesse conhecimento, com o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas? Para que Ele faz isso? Qual o objetivo? À toa? Só para ver um bando de crentes salvos? 11. Cheios do fruto de justiça. Deus quer fazer justiça, declarar, esses cabras são justos. Ele tem prazer em fazer isso. Sabe por quê? Porque isso vem, olha lá, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Para quê? Ele quer ser glorificado. Esse Deus, meu Deus, quando eu fui ler esses negócios, eu falei, meu Deus, é muito forte. Agora veja, versículo 12, eu creio que... Pastor, dá um toque aí, tá, pastor? Porque lá não dá para seguir, né? Hã? Maravilha, porque senão, aí dá um toquinho que eu dou um jeito aqui de... Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, aonde o Espírito Santo trabalha, acontecem coisas. Não tem como não acontecer. É bíblico. Uma igreja onde o Espírito Santo trabalha, acontecem coisas. Pode ser que você não saiba, mas na minha vida tem acontecido coisas.
que não é brincadeira, meu irmão. E coisas que contribuem. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Até mesmo umas discórdias, viu, pastor? Lembra da discórdia que eles tiveram? Ele e o Barnabé? Eles tiveram uma discórdia. Um queria ir com um, outro queria ir com o outro e tal. Para no fim, mais o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E aí, consequência de tudo isso, muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Agora presta atenção. Versículo 15: verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Oh, glória a Deus! Então tem de tudo, amém? Tem de tudo. Na igreja, tem de tudo. Aqueles, contudo, esses, por amor, esses que ele está falando é o do bem, amém? É aquele que prega com gosto. Então ele diz assim: esses por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do Evangelho. Aqueles, safado, contudo, pregam Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Que, porém, importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisso eu me regozijo. Sim, e me regozijarei, pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito Santo. Pode dar glória a Deus, irmão. Crente, cheio do Espírito Santo, é inabalável. Nada abala, pastor. Nada abala. Conscientização espiritual. Versículo 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que, agora e sempre, até o dia de Cristo Jesus, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está preso, ele vai morrer, ele está sentenciado, ele está dizendo isso. Olha, ei, glória, 21. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se, contudo, o viver no corpo trouxer fruto, para mim, não sei, então o que devo escolher? De ambos os lados, porém, eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Meu Deus! E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eita, glória a Deus! Esse é o seja imitador, nós temos que ser imitadores de Paulo. Lutar contra o inferno para salvar as almas que precisam ver em nós pessoas de fé, e fé inabalável.
crente espiritual, que ora, que tem um desejo ardente de chegar aonde vai fazer a reunião e orar, interceder e louvar com toda a força que Deus dá, com todo o dom que Deus dá. Oh, glória! Versículo 27. O mais importante, o que é mais importante? O que Paulo diz agora para essa igreja que é mais importante? O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não é para inventar nada. Viu? Não precisa inventar nada. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Eu quero ver o resultado disso que eu estou falando. Não estou jogando conversa aqui fora. Eu sei do que eu estou falando e vocês precisam entender. O apóstolo Paulo é assim. Eu sei do que eu estou falando, vocês precisam entender. Eu quero ouvir isso de vocês, hein? Ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Nós temos um inimigo espiritual, e temos inimigo adversário dentro da igreja, e temos inimigo usado pelo Satanás. E isso não vai ter jeito até a vinda de Cristo Jesus. Vai ser assim, não adianta orar para Deus tirar eles, não. Vai ser assim até a vinda de Cristo Jesus. E muito mais quando prega assim. Ai, Jesus, mas venha. Eu sei em quem eu tenho crido. Venha. Manifesta coisa ruim. Mandar para o abismo. Glória a Deus. Combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Tem crente com medo do diabo, rapaz. Mas aqui não tem. Amém? E depois dessa palavra, então, o nego vai sair tocando fogo no Satanás, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, amém? Até o pastor já começou hoje, ele não sabia que eu ia pregar, mas já começou a expulsar os demônios aqui, e repreendeu, e os que estavam ali na porta já pirulitaram lá, foram para os infernos, para onde, não sei para onde. Glória a Deus. Então, 28, sem seres intimidados pelos adversários, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação, e isso da parte de Deus. 29, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Deu para entender bem? Oh, meu Deus! O apóstolo Paulo é fogo. Tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouvis que é meu. 2 pontos. 2 pontos, vamos ver se dá tempo. A caminho da perfeição. A caminho da perfeição, como nós vimos no versículo 6, amém? Agora eu quero ver se a gente vai rápido aqui para a gente falar sobre 2 pontos como igreja. Falar o que é igreja, né? E essa conscientização espiritual, amém? A caminho da perfeição, né? Nós vimos aqui no versículo 6, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos a caminho da perfeição. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é: a igreja não é o prédio, mas pessoas. Glória a Deus. E o segundo ponto, se der tempo, se não der, o pastor me dá um toque, a gente trata numa próxima oportunidade. O segundo ponto é: a igreja são pessoas que interagem entre si no mundo visível, em meio a uma guerra invisível. Conscientização de quem nós... Conscientização espiritual. Nós não estamos aqui sozinhos. E se a Bíblia diz
que uma pessoa pode ser usada pelo Satanás, é porque é verdade, não é mentira não. Amém, meus irmãos? E que precisa ter discernimento e conhecimento para saber como fazer e não ser influenciado por essa pessoa. Jesus foi influenciado por Pedro quando o Satanás usou a boca dele. Os irmãos sabem dessa passagem? Lembra? O apóstolo Pedro teve um momento em que ele acertou em cheio. Teve a revelação do céu. De repente, então entenda, discernimento espiritual. Toda vez que aparecer alguém, seja ela quem for, pode ser apóstolo, pode ser quem for, escolhido por Deus como Pedro, e tentar te desviar daquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, é do Satanás. Amém, meus irmãos? Porque foi isso que o apóstolo Pedro tentou fazer com Jesus. Não ele, mas o que estava influenciando o campo de batalha, que é a mente dele. O que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Você me serve de pedra de tropeço. Isso acontece dentro da igreja. É triste, mas é verdade. Nós vamos tratar dessas questões. A igreja são pessoas que interagem entre si no mundo visível, em meio a uma guerra invisível. Domingo, quando foi pregado, houve uma guerra. Os irmãos perceberam que houve uma guerra ali? Esse Geazi que o pastor pregou, ele é tão mal acabado. O crente que é pedra de tropeço, ele não enxerga, ele não tem discernimento espiritual. Há uma passagem que o Geazi está junto com Eliseu, e o couro está comendo, tem uma multidão de gente ali que ia atacar e acabar com eles, e tal, e o Geazi está olhando ali. Eliseu falou: fica tranquilo, mais é o que está com nós do que está com eles. Geazi não enxerga. Amém? Geazi não tem visão espiritual, não tem discernimento espiritual, não realiza nada. Se der o bordão para ele lá levantar o defunto, ele não consegue. Mas está do lado do Eliseu. Amém. Então, nós vamos tratar dessas questões também, mas hoje eu acho que não vai dar tempo do segundo ponto. Mas o primeiro ponto dá. Acho que dá. O primeiro ponto é: a igreja não é o prédio, mas pessoas. Há uma ideia que o Satanás coloca na cabeça de muitos, que a igreja, o prédio, é a casa de Deus. E ele vem para o culto com essa ideia, que ele veio para a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. E quando ele sair daqui, ele vai para a casa do inferno. Porque aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é cada um de nós, meus irmãos. Quando a gente se reúne num lugar como esse, não é o templo, seja ele o templo de Salomão, seja um templo pequeno como esse aqui, nós respeitamos o ambiente que nós estamos, porque congregamos e reverenciamos o nosso Deus nesse lugar, e nós adoramos nesse lugar, e temos uma reverência sim com esse lugar. Mas a casa de Deus, não. A casa de Deus é você, sou eu. Deus não habita em templos feitos por mãos. Nós somos astros para resplandecer no mundo,
Porque uma vez que temos o Espírito Santo e nos reunimos, o Espírito que está atuando aí, com o Espírito que está atuando aqui, com o Espírito que está tudo em oração na mesma fé, você imagina o que é que nós vamos fazer, se der liberdade para o Espírito Santo agir. Então, igreja não é o prédio, igreja são pessoas. E vamos entender agora o que são pessoas. Nós estamos vendo aqui, volta lá para o capítulo 1, versículo 2. Não vai dar para fazer a outra parte, que é a parte da libertação, que nós vamos trabalhar depois num outro dia. Mas hoje nós vamos trabalhar isso aqui para encerrar, tá bom? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós estamos vendo interagindo o que aqui? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros, até vocês aqui de Ferraz de Vasconcelos, nós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Igreja são pessoas. Paulo é uma pessoa? Eu sou uma pessoa também, viu, irmão? Pode não parecer, mas eu sou. Viu? Então, Paulo é uma pessoa. Você é uma pessoa? O Timóteo também era uma pessoa. Certo? Cristo Jesus é uma pessoa? Agora enroscou, né? Agora enroscou. Por quê? Por que enroscou? Aqui nós temos 3 pessoas que não habitam no mundo visível. Um deles ressuscitou. Ele habita dentro de você, de mim. Ele consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 10, 20 mil. Né? Só que depois nós vamos ver também que o Satanás também não é onisciente. Amém? Nós vamos tratar dessas questões. Mas há uma velocidade incrível, ele leva e traz aquilo que prejudica o crente e ele não sabe. O pastor falou nisso domingo aqui. Não falou desse jeito. Mas cuidado com o que você fala. Foi isso que ele falou? Por quê? Porque o que tem asas leva o que você fala. Nós vamos tratar essa questão aí. Mas, então, igreja são pessoas. Jesus disse que ia revelar, quando Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo, né, o Filho de Deus vivo, ele disse, sobre essa revelação, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ressuscitou, e é uma pessoa que interage com pessoas, e ele fundou uma igreja para interagir umas com as outras e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deu tudo isso aqui para nós meditarmos, ter conhecimento, buscar conhecimento, ter percepção para lidar com o mundo espiritual e ser usado por Ele, que passou a habitar dentro de você, e até a vinda dele, Ele quer aperfeiçoar. De fé em fé, de glória em glória. Não precisa inventar nada. É só pregar o Evangelho. Atos capítulo 16, nós vamos trabalhar agora. Não dá tempo de a gente ver, confirmar isso que eu estou falando, que nós somos o templo do Espírito Santo, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, você vai achar ali falando do templo
nós como templo do Espírito Santo sendo individual, no capítulo 3. E vamos ler isso? Vamos ler, irmãos, para não ficar... Eu estou falando isso e depois a gente não resolve essa questão. Vamos resolver? Primeira... Não tem jeito de pôr, não tem, né? Tem como pôr escrito, não tem? Tem? Tem para aparecer escrito aí, não? Não? Tem? Então põe aí, quer ver? Eu disse que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita. A igreja são pessoas e que o Espírito Santo e Deus habita no templo humano. Amém? No templo humano, eu disse isso. E que ele habita no templo humano de forma individual. O Espírito de Deus está aqui, está aí, está aí, está aí. E coletivo ele está também. Vamos ver isso? Isso é igreja. Não é isso aqui que é igreja. Isso aqui é o local onde o Espírito Santo está dentro de nós atuando, manifestando. Amém, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Templo coletivo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é igreja. De maneira coletiva. O Espírito Santo atuando na igreja de forma coletiva. Vamos ver agora de forma individual? 1 Coríntios, capítulo 6. Daí depois você pode ler o texto inteiro, que você vai ver, confirmar o que eu estou falando. Por quê? Porque quando é de forma coletiva, ele está tratando de um problema que estava na igreja, pelo Satanás, causando divisão, o espírito imundo colocando divisão na igreja, e ele diz isso, de forma coletiva. Ele diz, olha, vocês não sabem, olha lá, né, o anterior. Agora esse aqui é individual. Por que esse é individual? Porque está tratando de prostituição dentro da igreja. Aí ele, de forma individual, ele fala, ousa algum de vós tendo algum negócio... Não. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra. Fornicação é prostituição, é sexo fora do casamento, entendeu? Então, quando a pessoa faz isso, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, de forma individual. Amém? Então, duas passagens. Uma está falando do templo coletivo, envolvendo um problema, o Espírito Santo tratando com um problema de falsa doutrina e divisão na igreja, de forma coletiva. Igreja, amém? Aqui tratando de forma individual. Vocês não sabem, vocês que estão fornicando aí, vocês não sabem, né? Ele está falando lá, né? Que olha lá, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui está tratando de forma individual, amém? Então isso é igreja. Igreja são pessoas, e o Espírito Santo habita em pessoas, e ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, Deus é Espírito, e importa que ele seja adorado em Espírito e em verdade. E aí, para terminar, pessoas interagindo como igreja. Vamos para Atos 16? Quer pôr Atos 16 aí, irmão? Eu vou ver se eu consigo achar o meu aqui. Atos capítulo 16, para a gente encerrar, tá bom? Essa igreja é uma igreja que Paulo está enviando uma carta, essa carta, tratando com a igreja, que são pessoas, que o Espírito Santo é uma pessoa e está envolvendo e fundando a igreja. Essa igreja foi fundada, irmãos? Ela nasceu? O pastor já falou como que nasceu essa igreja aqui, amém?
Você acha que foi uma invenção dele? Uma igreja, a não ser que você não se identifique com o ministério, mas... né? Existe igreja que a gente sabe que não é, né? Mas esse ministério é um ministério que nasceu no coração de Deus, amém? E você está aqui adorando a Deus, congregando aqui, porque o Espírito Santo trouxe você aqui e eu aqui, para a gente estar junto congregando aqui sobre a direção do ministério do pastor Jandir, amém? Deus deu para ele o ministério, tem um rebanho, nós fazemos parte desse rebanho e nós vamos crescendo. E aí, como o apóstolo Paulo, depois, na medida que vai crescendo o ministério, amém? Nós vamos orando, as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai dando direção, e as coisas vão acontecendo, os dons vão se manifestando, vai estabelecendo presbítero, diácono, e vai crescendo a igreja, e vai... Mas é o Espírito Santo, não é para inventar nada. Amém? Não se inventa nada. Vamos ver como essa igreja se formou? Se fosse pela invenção e a ideia do apóstolo Paulo, essa igreja de Filipos nunca existia. Glória a Deus. Vamos ver por quê? Se fosse pela ideia do apóstolo Paulo, antes dessa igreja existir, essa igreja nunca existiria. É que ele era um homem de Deus. Como ele dizia, Cristo vive em mim. Então ele soube como fazer para ter discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo, dando uma direção para fundar essa igreja. Capítulo 16. Paulo leva consigo Timóteo, não dá tempo de a gente falar sobre essas questões agora. Você vê que aqui chegou a 10, ó. Vamos ler. Capítulo 16. Vamos ver a fundação dessa igreja pelo Espírito Santo. E nós vamos aprender que nós, quanto mais estivermos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ter direções para as nossas vidas, não de acordo com a nossa cabeça, mas vamos ser direcionados. O Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. A cada um de nós aqui vai ser dado aquela porção conforme a vontade do Espírito Santo, mas tem que estar sensível para ouvir a voz dele. Amém? Capítulo 16, versículo 1 diz assim: chegou a Derbe e Listra. Paulo chegou, né? Então está aqui, Paulo chegou a Derbe e Listra, duas cidades lá. Estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, e mais de pai grego. Então vamos lá, isso é coisa que a gente pode ver depois. Os irmãos que estavam em Listra, em Icônio, davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele. Está vendo que agora, quando ele está mandando a carta 10 anos depois, o Timóteo continua com ele. Isso aqui, em Atos 16, é na segunda viagem missionária dele. 10 anos antes de ele mandar essa carta. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidor, aquela coisa toda. Vamos falar para mais rápido, vai. Versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Não é para inventar nada, é para estar sensível, para ouvir a voz do Espírito Santo, para que na direção do Espírito Santo as coisas acontecem certinho, bonitinho, como tem que ser. Amém? Versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O que isso significa? Por eles queriam pregar na Ásia. Não, vamos pregar. Aqui, é aqui que nós vamos fazer. O Espírito Santo falou, não é aí que é para fazer. Mas ele estava sensível. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para onde? Para Filipos. Eles estavam querendo ir para Filipos? Pensaram em Filipos? Eles estavam querendo ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus, pessoa, estava interagindo com pessoas. Amém? O apóstolo Paulo estava com Timóteo e acho que Silas estava com ele também. Tinha uma comitiva ali, eu não sei se até o Lucas estava com ele lá.
Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Agora vamos ver como é que o Espírito age. Há uma confirmação de Deus, meus irmãos. É preciso uma confirmação. É preciso estar sensível. Deus fala. O Deus que habita dentro de você, fala dentro de você. Deus tem falado com você? Você sente a presença dele quando você vai orar? Tem hora que não fala nada, né? Você está orando, não acontece nada. Tem hora que você nem sai, você nem quer falar, nem consegue, né? Aí você fica que nem um repetindo ali, né? Tentando ver se sai alguma coisa, mas não sai, né? Aí você ora em língua, aí o Espírito Santo intercede, né? Com gemidos inexprimíveis. De repente, versículo 9, Paulo teve de noite uma visão, em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Como é que ele chegou à conclusão? Ele estava sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele teve uma visão, aí ele chegou à conclusão, agora sim. Aí, navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Aqui nasce a igreja de Filipe. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. Ele já chegou pregando e fazendo e tal, não. Ele chegou, permaneceu uns dias na cidade, né? Aí o que aconteceu? Num dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos, porque não tinha igreja lá, né? Com certeza. Não tinha nem uma sinagoga lá em Filipe na época, né? Um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. O Espírito Santo já tinha colocado umas mulheres lá. E para ir um judeu que conhecia a palavra, onde essas mulheres estavam ali, com toda certeza, olhando para o Velho Testamento, até Malaquias, né? Porque não tinha o Novo Testamento. Aí aparece um judeu, conhecedor, fariseu de fariseu, mas que agora, por Jesus Cristo, enviado para falar para elas algumas coisas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, tinha grana essa mulher. Era que se converteu, e já com grana. Aí o ministério começa com... É uma maravilha, né? E, vamos orar, pastor, né? Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né, uma grande empresária, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e quem fez a obra foi o apóstolo Paulo que persuadiu Timóteo, Silas. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Glória a Deus. Está na hora? Está, né? Então eu quero encerrar, irmãos. Depois que foi batizada, ela e a sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Olha que maravilha, que Deus preparou. Igrejas são pessoas, Deus prepara tudo, dá tudo certo. Vamos reunir agora e fundar uma igreja. Então começou, glória a Deus. E nos convenceu a isso. Paulo ainda precisou convencer ele a isso ainda, né? Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro ao segundo membro da igreja. Ao segundo membro, endemoniado. Ai. Indo nós ao local de oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo já pegou e, pumba, expulsou o demônio, converteu a mulher ficou no meio ali, já é a casa de Lídia com mais umas pessoas, e uma ex-endemoniada que agora é serva de Jesus. São pessoas, a igreja são pessoas, até o dia de Cristo. E isso aqui veio para nós hoje, até o dia de Cristo, nós vamos estar com esse entendimento, e glória a Deus, amém? Aí depois, o que acontece? Olha o terceiro membro.
O terceiro membro é vendo os senhores da jovem com a esperança. Quando Paulo pregou, essa mulher se converteu. Um problema sério, porque ela é feiticeira e ela, ela dava lucro, ela era uma escrava. Então nós temos aqui o quê? Uma pessoa bem-sucedida na vida, que aceitou Jesus, Senhor, fez ela ouvir a palavra, pôs ela no esquema, no ministério, já ajuda os caras aí, com grana e tal, e ela está lá, vamos nós, e aí já aparece uma endemoniada que dava lucro para o Satanás. Igrejas são pessoas, Deus fala, mas o diabo fala. Amém, meus irmãos? Deus fala, mas o diabo fala também, amém? Essa mulher aqui, essa endemoniada aqui, esse cara, Paulo, é servo de Deus, e tal. E ficou vários dias desse jeito. O pastor falou: peraí, discernimento espiritual, peraí, essa mulher, ela serve ao diabo e falando que eu sou um homem de Deus? Não vai fazer a propaganda de Jesus sendo um filho do diabo. Não pode, luz e treva não bate. Eu vou expulsar esse demônio. Amém, meus irmãos? Então, eu quero encerrar aqui. Depois do terceiro homem, aí o que acontece? Já que ela deixou de dar lucro agora, aí vamos pegar os caras aqui e pôr ele no tronco. Então, vai lá, prende Paulo, os caras prendem, metem o cacete nele, e judia dele. E as coisas contribuíram para o avanço do Evangelho. E o couro comeu. E ele alegre da vida, feliz da vida, porque agora eu sou digno, está dando tudo certo. O Evangelho está crescendo. E glória a Deus. Tomou um piau lá e tal. Depois os caras tiveram que reconhecer. Não, ele é o... Enfim, está tudo aqui. Agora, eu quero encerrar aqui. Pega essa palavra, depois, vê com essas três pessoas, tá? Estou encerrando mesmo, para que a gente, entenda que igreja são pessoas e que o Espírito Santo trabalha na vida de pessoas. Veja a conversão desse carcereiro, daí se converte, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Aí você vai ler lá e você vai ver que essas três pessoas são três tipos de gente que fundou a igreja de Filipos e que hoje nós temos acesso a tudo isso aqui para a edificação nossa e para o crescimento espiritual nosso, onde aqui tem todo tipo de gente, amém? E somos nós. Amém, pastor? Então, foi bom. Isso aqui vai fazer de nós crentes melhores? A mim está fazendo. Então pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pessoas. Aleluia. Houve compreensão? Se não houve, a gente continua. Simples, né? Acho que tudo que foi lido, processo para você alcançar a perfeição do que foi pregado, processos que precisam